Amados, nós temos hoje a presença do nosso querido pastor Vladimir, a sua esposa Gisela. Eu queria que eles ficassem em pé um pouquinho, o casal. Eles são venezuelanos, pastor venezuelano, pastora venezuelana, e ele vai estar à noite conosco pregando. Pode tomar assento, tá vendo? Eles vão pregar à noite, o culto vai ser em espanhol. Ele vai pregar em espanhol. Trate de tarde dar uma estudadinha lá, porque vai ser tudo em espanhol. E os venezuelanos aqui de Curitiba vão estar conosco e com eles, para cantar aqui também em espanhol. Então nós vamos chegar antes, ensaiar. Vai ser bênção, pastor. Que Deus abençoe a sua vida. Queridos, eu quero falar de apóstolo Paulo, um momento tão precioso da vida dele. 2 Coríntios 4, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo estava num momento difícil, lógico, preso, segunda vez preso já no cárcere, e ali não era diferente da primeira prisão, que a primeira prisão ela foi domiciliar, mas a segunda não. A segunda, ele estava num momento indo para a morte, era o momento da ida para a morte. E ele tinha alguém precioso que ele gostava. Muitas pessoas passaram no ministério de Paulo, mais ou menos 30 pessoas. E ele estava ali lembrando do querido Timóteo, que se converteu com ele quando tinha 20 anos. E Timóteo cuidando da igreja, Timóteo animado com a mensagem. E o apóstolo Paulo vai trazer uma palavra para ele. E acredita-se que foi a última palavra do apóstolo Paulo antes de morrer. Eu fico pensando, o que é que você diria para uma pessoa no último momento da sua morte? Qual o recado que você daria? Qual a palavra que você ia dizer para essa pessoa? O apóstolo Paulo trouxe essa palavra. E disse para aquele moço, para aquele jovem pastor, disse, prega a palavra. Há tempo e fora de tempo. Todo momento é oportunidade de manifestar a glória de Deus através da nossa vida. A Igreja Batista Alameda tem exercido o ministério de missões através de muitas vidas. Muitas pessoas, e não só em Curitiba, mas fora. E eu não poderia deixar de colocar nessa mensagem o testemunho daquilo que Deus está fazendo. E convocar você, se você não está fazendo, para que você seja inserido nisso. E nós vamos ver missionários da Índia, que são missionários nossos, missionários de Portugal, missionários da Itália, que rapidamente vão trazer um testemunho. Mas antes, Jefferson, vem aqui, pastor Jefferson. A gente acompanha, vê, não consegue correr junto com esses jovens, né, Jefferson? Mas Deus tem usado vocês. Deus tem falado, precisa de um microfone para ele. Isso. E o pastor Jefferson vai falar, gente, e coisas que alguns ainda não estão envolvidos de missões. Por favor, querido. Bom dia, igreja. Graça e paz. Pode projetar para mim, por favor? Eu trouxe aqui um breve relato daquilo que nós estamos fazendo enquanto juventude na área de missões, especialmente voltado para as missões urbanas. Quem aqui nunca participou de uma caminhada na Avenida Batel? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Ano que vem você vai participar, a gente vai voltar a fazer isso no ano que vem. Mas quem já foi até lá, principalmente depois de um culto de sábado à noite, eu quero te dizer que foi ali que nasceu esse movimento chamado Basileia. A juventude encerrava o culto e caminhava, cantando e orando, até a Avenida Batel, no horário em que as baladas abriam e os bares abriam e começavam a encher. Enquanto as pessoas estavam na fila, nós passávamos por ali, cantando e parávamos em pontos específicos, programados, e orávamos por aquelas pessoas de forma ainda distante. Porque nós estávamos preparando o terreno, nós estávamos preparando aquele lugar para receber a mensagem, as abordagens que viriam depois. E depois de 7 vezes que nós fomos até lá, depois de um culto de sábado à noite, nós demos início ao que nós então chamamos de Basileia Movement, que é o movimento
do reino, quando nós começamos em fevereiro de 2019 a fazer as abordagens ali. Para isso, nós demos início a um tempo de treinamento, porque sabemos que abordar na fila de bar e de balada não é uma abordagem simples. Precisa de uma instrução, precisa de um preparo, precisa de jejum, de oração. E nós treinamos esse time de abordagens e continuamos com esse time de suporte intercessório, caminhando e cantando durante essas abordagens. E aí, em 2019, nós tivemos ali mais de 40 salvações na rua, na Batel. Aleluia. Pessoas na fila da balada se convertendo a Jesus por causa dessas abordagens. Aleluia. Mais de 200 Bíblias foram entregues. Nós tivemos ali experiências sobrenaturais de pessoas que não são crentes, vendo uma nuvem sobre o povo enquanto nós passávamos. Nós tivemos experiências de sinais e maravilhas ao ponto de, pasmem, num dia de chuva, estava chovendo na rua, mas na calçada não caía uma gota. E as pessoas paravam o carro, baixavam a janela e faziam assim, ó. E ficavam olhando. E gente parando o carro para perguntar o que é que estava acontecendo. E nós na calçada orando, não chovia uma gota em nós. Nós tínhamos as Bíblias em cima do banco e elas não se molhavam. Nós não nos molhávamos, mas 1 metro do lado ali na rua já estava chovendo. Então o Senhor estava nos acompanhando com sinais e maravilhas e nós planejamos um ano de 2020 ainda mais intenso. Nós planejamos ali inúmeras ações presenciais, uma escola intensiva, nós tínhamos uma conferência programada, o pastor Calixto estava tudo por dentro, junto com o pastor Eduardo, que está à frente do Basileia, e não deu. 2020 veio esse negócio diferente, né? Tivemos que fechar as coisas e evitar os contatos presenciais. Então nós perguntamos, pode passar um slide, por favor? Aí, né, surgiram as duas perguntas principais que nortearam a nossa resposta para 2020. Como evangelizar sem contato físico? E aí a resposta é um tanto fácil, porque seguimos o fluxo, né? Vamos para o online, vamos para as mídias sociais. Aí surge então a segunda pergunta. Como gerar um conteúdo online cristão relevante para pessoas que não têm afinidade com evangélicos? Porque os crentes acessam o nosso canal, eles estão lá na nossa página do Instagram, do Facebook, e eles gostam do que está ali, beleza. Mas como alcançar os não crentes, aqueles que não têm afinidade, que sem uma abordagem mais incisiva, não receberiam essa palavra no Evangelho? E então surgiu a nossa página no Instagram, e aí pode passar mais um slide, por favor, que é o basileia.movement. Então, se você quiser nos seguir lá, você está convidado para fazer parte disso. E essa página, nós começamos então como alvo, né, as pessoas que não seguiriam a página do ministério. Só o fato de estar escrito Ministério Holy, né, que é o Ministério da Juventude, as pessoas já não se atraem muito. Isso é coisa de crente. E nós então criamos essa segunda página para gerar esse conteúdo evangelístico. E abrir um canal para conversas relevantes e contextualizadas, com uma linguagem acessível. E essa página ela tem a intenção de facilitar a conversa. Mas quem evangeliza é você, sou eu. Não é a página. É verdade. A página dá o conteúdo, ela dá o contexto, ela dá o tema. E você compartilhando vai abrir caminho, vai abrir a conversa com aqueles que não são crentes ainda. Então, compartilhando o conteúdo, as pessoas foram alcançando os não cristãos nas redes sociais nesse tempo. Pode passar mais um? Nós geramos um engajamento, então, testemunhando das abordagens. Então, tudo aquilo que vivemos em 2019, transformamos em histórias curtas e começamos a postar, falando daquilo que Deus estava fazendo na vida das pessoas. Nós nos engajamos nessas temáticas mensais, sociais, que nós temos aqui no Brasil, como, por exemplo, o Agosto Lilás, que teve o nosso maior post, né? Foram 335 likes e mais de 3.000 pessoas alcançadas por esse post, por essa mensagem, falando sobre Jesus e as mulheres.
E aí estivemos engajados agora no Setembro Amarelo, estamos engajados agora em Outubro Rosa. Então essas temáticas sociais estão sendo aproveitadas para gerar esse impacto na sociedade. E aí tivemos essa ação do Never Alone, né? Que é um movimento integrado junto com as células. O que é o Never Alone? É nunca sozinho. Nós pegamos os dados que surgiram durante a pandemia de depressão, aumento do número de depressão, os dados do aumento do número de divórcios e o aumento do número de suicídios. E geramos conteúdo dentro dessas temáticas para abrir conversa com aquelas pessoas que estavam se enquadrando em uma dessas estatísticas. E aí nós tivemos mais de 10 pessoas que estavam pensando em suicídio, abrindo conversa com um de nossos voluntários ou nossos pastores. E nós tivemos o privilégio, assim, a janela aberta de pregar o Evangelho, uma mensagem de salvação e de transformação para aqueles que estavam decididos a ir na direção do suicídio. Sem contar as inúmeras pessoas que estavam com depressão que foram alcançadas e aqueles que estavam com problemas de relacionamento dentro de casa também. Amém. E aí eu quero te convidar a se engajar nisso. É muito simples. Você tem que fazer 3 coisas. Seguir a página. Segundo, compartilhar. E terceiro, orar para que Deus te use para conversar com essas pessoas nas redes sociais. Não tem contato, nós respeitamos todas as restrições, mas continuamos sendo relevantes e pregando o Evangelho de Jesus nas redes sociais. Glória a Deus, aleluia. Amém? Obrigado. É o que nós vamos estar ouvindo Paulo falar, que a pregação do Evangelho em tempo oportuno e inoportuno. 2019 foi o tempo oportuno. Tudo estruturado, físico, relacional. E o inoportuno, e agora? A pandemia. Então vamos parar, não se prega mais. Então essa é a realidade. Agora, algumas maneiras nós não podemos fazer, a gente sabe que não pode alcançar. Deus não nos chamou para aquele lugar. Mas de uma forma intercessória, sustentadora, nós temos pessoas queridas que estão em lugares às vezes dificílimos. E você faz parte disso também. O vídeo. Índia. A gente está no norte da Índia e como família a gente quer gravar esse vídeo a vocês. O Senhor tem permitido e a nossa equipe distribuiu nas últimas semanas a quantidade de 51 mil máscaras para moradores de vilarejos da zona rural daqui da Índia, junto com um trabalho de conscientização sobre a higiene. E a gente quer compartilhar um pouco das bênçãos e dos desafios na parte ministerial. E uma bênção tem sido, mesmo com a pandemia, nós temos feito treinamentos. O Senhor nos chamou para estar trabalhando com pastores, líderes e plantadores de igreja do Nepal, Butão, norte da Índia, até a Indonésia, e pela tecnologia tem sido possível manter esse trabalho de treinamento. A gente gostaria de compartilhar também dados sobre a evangelização de crianças. Nos Estados Unidos, 80% das crianças não frequentam nenhuma igreja. E se a gente pensar nisso no futuro, nós não vamos ter pessoas para evangelizar o restante do mundo. Se isso acontece em uma nação alcançada pelo Evangelho como os Estados Unidos, imagina como é em países como a Índia, aqui na Ásia, considerada não alcançado. Então a gente pede para que vocês orem, a gente está desenvolvendo um material de treinamento para equipar plantadores de igreja, pastores e líderes que tenham um chamado de trabalhar com crianças. De uma maneira contextualizada, a gente quer oferecer esse treinamento. Então, por favor, orem por isso. A gente também quer, como família, agradecer todo o suporte de oração, todo o suporte financeiro que a Igreja Batista Alameda tem oferecido. Que o Senhor continue cuidando, abençoando e que a vida pessoal de vocês seja cheia do Espírito Santo de Deus. Bom dia, Igreja Batista Alameda. Bom dia, Pastor Calixto. Nós estamos agora com 17 acolhidos. Ainda em pandemia nós recebimos eles com todos os cuidados. Ministério Ponte, mas né? não podíamos deixar eles na rua e eles estão aqui conosco. Alguns já saíram, estão trabalhando, outros estão fazendo cursos profissionalizantes. E glória a Deus porque estamos com vários meninos com suas famílias que retornaram e que estão voltando à vida na sociedade, especialmente estão firmes com Deus.
Então, somos gratos ao Senhor por o que o Senhor tem feito neste lugar e através de cada pessoa que faz parte deste ministério de uma forma voluntária. Então, as nossas necessidades maiores, que são, hoje é um veículo pequeno, especialmente utilitário, para trazer coisas e ministério um carro desse pastor, pequeno, pessoas para que vivem na rua, para o médico, tá? fazer Ele acolhe os que são drogados, ficam na casa. Documentação ou tudo o que tem que ver com o que é a pandemia. Então, essa é a nossa necessidade maior hoje aqui, em comida, em todo o demais. Graças a Deus, hemos sido supridos como manados seus todos os dias. Boa tarde, a graça e a paz. Trabalha com a Cristolândia, com o pessoal do crack. Gratidão a todos os irmãos que estão orando, as irmãs. Pedrinho está aqui, Manu está aqui, nós estamos em Maringá. Vim buscar a Manu, voltamos daqui uma semana. Esse missionário ficou viúvo há pouco tempo, Com a gente, cuidando dos filhos Deus, e com a cuidando Cristolândia. da saúde, cuidando das crianças. Tá bom, queridos? Ore por nós. Eu tenho andado com ansiedade. A ansiedade tem sido bem forte aí. Estou tratando, mas eu preciso das orações dos irmãos. Deus abençoe. Um abraço. Olá, queridos irmãos, amados do meu coração. Projeto Quero Vida. deixar aqui a vocês um agradecimento. Meu muito obrigado, porque vocês nos ajudaram em oração no tempo em que estivemos internados. Ela teve entre a vida e a morte com o coronavírus. E a igreja clamou e Deus a restaurou. O pastor Paulo também, né? Mas o Senhor me trouxe de lá, ouviu as nossas orações, ouviu as orações dos irmãos. E eu quero agradecer a todos, porque eu senti através disso o amor de vocês por nós. Muito obrigada. Que Deus abençoe e recompense a vida de cada um. Recebam o meu grande abraço. Queridos, meu amigo, pastor Calixto, graças a Deus estamos bem, como você vê. Então, o Projeto Vida está indo bem nas suas atividades, né? Escola social ajudando as famílias, a entrega de alimento e muito mais, equipe de viagem trabalhando a nível de casas de recuperação. Quer dizer, muitas coisas estão acontecendo e aquela grande expectativa para o próximo ano 2021. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmãos, graça e paz. Itália. Estamos vendo para vocês o nosso informativo do mês de agosto. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que estão nos abençoando individualmente com as suas orações e com o sustento financeiro. Em especial, muito obrigado para a Igreja Batista Alameda de Curitiba. Muito obrigado pelo sustento em oração e sustento financeiro. E que nós possamos compartilhar as alegrias do campo missionário com vocês. Sintam-se livres e encorajados a mandar um contato para nós, a entrar em contato através do WhatsApp, para que possamos juntos estarmos nos fortalecendo e nos discipulando em Cristo Jesus. Um grande abraço, Deus os abençoe. Olá, irmãos, graça e paz, amém? Portugal. Bom, para aqueles que ainda não nos conhecem, eu sou Henrique Machado. Eu sou Simone Machado. E nós somos pastores da PIB em Ponta Delgada, na ilha em São Miguel, na região autônoma dos Açores, aqui em Portugal. Estamos cá há 4 anos e antes de falar do desafio atual, irmãos, eu quero deixar uma palavra de gratidão a toda a Igreja Batista Alameda. Gratidão por tudo, especialmente pastor Sebastião, tudo que a igreja tem feito por nós, as orações, contribuições, vindas aqui, cursos, como os irmãos nos têm abençoado nesse tempo. Irmãos, Deus tem quebrado muralhas, Deus tem quebrado fortalezas. Nesses 4 anos, a PIB em Ponta Delgada já não é mais a mesma. Hoje a nossa igreja, ela tem cara de Alameda. É uma igreja que tem aprendido a caminhar com os joelhos dobrados, com os olhos molhados. É uma igreja que tem se movido no amor de Deus, nosso Pai, na graça do Senhor Jesus e pelo poder do Espírito Santo. O nosso desafio mais atual, eu vou deixar a Simone falar agora. O Senhor tem nos empurrado para a rua, para a evangelização dos moradores de rua. Então, o que nós precisamos hoje é que o Senhor nos mostre um local, nos ajude a formar um local onde esses moradores que se converterem possam ir, né, e ser tratados e serem libertos mesmo. Então, nós precisamos de uma casa de passagem, nós precisamos mesmo de uma comunidade terapêutica, né?
Esse é o nosso grande desafio. O local, recursos para isso, voluntários, né? Então estejam nos ajudando para que o Senhor mostre mesmo o tempo, a hora exata para que todas as coisas aconteçam. Obviamente há outros desafios, mas realmente estejam orando por nós e se o Espírito tocar no seu coração, junte-se conosco nesse projeto. Temos servido comidas para eles aos sábados e às terças-feiras, às 8 horas, temos feito estudos bíblicos com moradores de rua. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e que vocês tenham um culto abençoado em nome de Jesus. Graças a Deus, gente. Louvado seja Deus. Vamos bater uma palma para Jesus, bem gostosa? Queridos, eu sou suspeita por ser missionário, mas eu creio que o coração de Deus sempre foi missionário. O fato é dele ter mandado o seu filho para morrer por nós é a maior prova de que ele queria que o mundo fosse salvo. E ele nos convoca para isso. E ele usa pessoas como o apóstolo Paulo. E é incrível, nesse capítulo ele diz, na presença de Deus, né, que há de julgar, 2 Timóteo, capítulo 4, que há de julgar os vivos e os mortos, e por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrige, exorta, com toda a paciência e doutrina, pois virá um tempo em que sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, e vão voltar-se a mitos, fábulas. Você, porém, seja moderado em todo o tempo, suporta o sofrimento, faça a obra do evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Queridos, no primeiro versículo aqui, há um alerta do apóstolo Paulo com respeito à vinda de Cristo. Há pessoas que vivem como se nunca fosse morrer. Em primeiro lugar, você e eu podemos morrer. A qualquer momento. Em segundo lugar, se não acontecer isso agora, Jesus vai voltar. Agora, o que Paulo estabelece é o seguinte: prestem atenção, o juízo e o reino de Deus serão estabelecidos. E ninguém escapa disso. A questão é você estar pronto, salvo, e a questão é você estar fazendo a vontade de Deus e sendo instrumento para aqueles que não são salvos ainda, possam sê-lo. Não mudamos, essa verdade não pode ser mudada e ela é absoluta. Paulo sabia disso, e eu acho lindo na vida de Paulo, porque Paulo sofreu muito no ministério, não só as perseguições, mas mesmo a turma dele, dos 30, a maioria o abandonou, e ele acabou ficando firme na fé, firme até o fim, porque ele era sustentado pelo poder de Deus, e mais, ele não era só sustentado porque ele cria, ele era sustentado porque ele permitia que essa palavra fosse realidade na vida dele. Não importa, o importante não é o quanto você conhece das Escrituras, o importante é aquilo que você conhece se você aplica na sua vida. Cada coisa que Deus mostra, cada coisa que Deus revela, a última prisão de Paulo, o abandono de Paulo, mas ele traz claramente pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Quando ele diz essa última oportunidade que ele tem dessa palavra, e a gente lê o verso 2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Me permite uma palavra aqui. Além da realidade da pandemia, aquilo que o Jefferson falou, aquilo que está sendo feito na Índia, feito em Portugal, em cima de toda essa circunstância, o que vocês individualmente estão fazendo, eu estou tendo que aprender muita coisa, porque eu não estava muito acostumado a usar Zoom, Google Meeting, essas coisas todas, e é um novo tempo para mim.
Agora a gente vai começar o curso Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade, com o Zoom Meeting. Então eu tive aula essa semana com o Marcelo para saber abrir salas, abrir os rooms. Gente, está aí. Deus me deu nas mãos ministério a ser cumprido. Deus deu na mão de vocês ministério a ser cumprido. A percepção e a sensibilidade de vocês é perceber esse caminho que Deus quer e se permitir ser usado, se dispor a ser usado, obedecer para que Deus faça e você vê a obra sendo realizada. Agora, qual que é a dificuldade quando Paulo diz tempo oportuno e tempo não oportuno? Eu já pensei uma coisa, vocês cantaram hoje, o pessoal do louvor, gostei muito que vocês cantaram essa música, porque aquela palavra de Isaías, Jesus quando adentrou no templo, no registro de Lucas 4, 18 e 29, ele diz, o Espírito de Deus está sobre mim. Queridos, vocês não têm ideia de que naquele momento o impacto que foi para todas aquelas pessoas. Agora, na verdade, o que eu quero dizer é que quando eu prego a palavra, aqui não significa só a evangelização pura do plano da salvação. A pregação da palavra é o ensino de Deus, as verdades de Deus, a realidade dos valores de Deus. Essa é a palavra pregada, que a gente pode se resumir também na palavra doutrina. Tudo que eu prego, tudo que eu falo de Deus, é exatamente isso que eu estou anunciando. Só que nesse anunciar, fica mais difícil se eu não vivenciar. Mas quando o tempo é oportuno, onde eu não tenho crise, não tem pandemia, eu tenho emprego, eu estou bem de saúde, a minha família está bem, meus amigos estão bem, eu posso falar de, oh, Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, oh, glória a Deus, quero cantar o dia todo. Mas quando eu perco o emprego, quando alguém está dentro de casa doente, quando a situação fica atípica, fora da realidade oportuna, nessa crise, amados, é o tempo inoportuno de vivenciar a palavra. Como isso é realidade? Se não fosse abrangente essa promessa da unção sobre Jesus, eu não conseguiria ver isso. Lembra que foi cantado hoje esse texto de Isaías, que fala que essa unção era para que nós pudéssemos ter o evangelho da libertação, ver cegos curados, oprimidos libertos, né? Vermos realmente Deus agindo sobre a vida das pessoas pelo poder desse evangelho. Então o tempo oportuno é exatamente na hora da crise. Você já percebeu que quando está em crise é quando você menos ora? E é a hora que mais você pode experimentar o poder de Deus. Quando você está em crise é quando mais você quer que as pessoas parem de falar de Deus. Quando você está em crise, gente, é a hora de você experimentar essa unção do Espírito que está em todo aquele que nele crê. Que coisa maravilhosa que quando a gente percebe que a coisa está difícil ao redor, a gente poder parar, primeiro se aconchegar nos braços do Senhor, sentir o seu amor, sentir a sua presença. E quando você sente essa realidade, você sente que não está sozinho. E quando você sente que você não está sozinho, você entra em espírito de adoração, você lembra das promessas, você lembra do poder de Deus. E você não só se permite a sair daquela situação de crise, mas você em autoridade e poder começa a exercitar isso dentro da sua própria casa. Orando por aquele que está enfermo, orando por aquele que está oprimido, orando por aquele que está sem emprego, trazendo uma palavra de revelação àquele que está sem esperança. O tempo inoportuno é exatamente o tempo onde essa unção de Deus pode ser manifesta com poder. E no exercício da fé, a gente vê a glória de Deus manifesta. Exatamente no momento da crise. E aí o testemunho do Evangelho aparece. Agora, nós estamos vivendo um tempo, quando Paulo fala,
que as pessoas que estão vindo, verso 3 e 4, quem está acompanhando aí, as pessoas que estão em casa também, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos. Juntarão mestres para si, segundo seus próprios desejos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Deixa eu abordar algumas coisas aqui para mim que são importantes. Não suporta a sã doutrina. Difícil falar isso para mim, mas eu me lembro, não sei, o pastor deve lembrar junto comigo, os mais antigos, né? Mas eu me lembro que mais ou menos 20, 30 anos atrás, alguns conceitos bíblicos, eles eram muito mais preservados como o zelo da palavra de Deus, do que os momentos que vivemos hoje. Por quê? Porque a influência humanista do relativismo fez com que cada um de nós fizesse o seguinte: o que está bom para mim deve estar bom para Deus. Eu penso que o que é melhor para mim deve ser o melhor para Deus, porque Deus me ama. Deus tem um amor por mim. E o que a gente fez? A gente desconsiderou uma coisa que era, vamos dizer assim, até que religiosamente rígido. A palavra de Deus é minha palavra de fé e ordem. O que Deus diz. Eu me lembro até de um árabe que se converteu, um amigo meu, e me lembro que quando ele se converteu, eu levei até um susto, ele começou a ler a palavra 6 horas por dia, sem parar, e ele me chamava de padre, ele disse: padre, deixa eu dizer uma coisa para você, decidi, tudo que está escrito aqui é de Deus, e eu vou fazer. Uau! Que propósito de vida! Mas esse é o propósito que traz a felicidade. Só que nós entramos num pluralismo de verdades que as pessoas estão relativando a verdade de Deus. Isso me assusta. Por quê? Porque muitas pessoas não estão agradando a Deus e pensam que estão agradando. Se eu não tenho um referencial da palavra pregada, quando eu digo prega a palavra, é o que Deus diz, o que Deus fala. Não o que o outro diz que Deus está falando. Muito diferente. Por quê? Porque é mais fácil eu conversar com uma pessoa que se acomoda nesse humanismo, né? E que para ela também tanto faz, do que eu chegar para Deus e perguntar: e aí, Senhor, pode ou não pode? Faço ou não faço? Quantos participaram aqui, você é jovem, né? Mas daquela campanha de que em seus passos o que faria Jesus, que a gente carregava uma pulseirinha, para não esquecer, né? Pastor, você participou também. Então, a gente tinha uma pulseirinha, né? E aquela pulseirinha fazia, a gente ia fazer uma coisa, ia fazer uma compra, ou ia resolver algo, e aí, de repente, a gente olhava aquela pulseirinha, que era um lembrete, um memorial, assim, e ali estava escrito: em seus passos o que faria Jesus. Significava isso? Eu tinha que perguntar para Jesus antes de falar, perguntar para Jesus antes de decidir, porque era isso que o meu coração desejava, fazer a vontade de Deus de forma absoluta. Queridos, nós vamos passar lá na frente tempos de perseguição. O Brasil não experimentou esses tempos de perseguição, não sabe exatamente o que é o tempo de perseguição. Mas nesses países que a gente conhece os missionários que passam, a questão é única. Ou nega Jesus, ou não nega Jesus. Se não negar, morre. Não sei, como que você se sentiria num lugar como esse? Eu fico pensando até que ponto a intensidade da minha fé nas verdades de Deus que estão na Escritura. Não, Deus vai entender. Não, eu jamais posso negar o meu Salvador. Eu lembro de uma experiência que teve num país de perseguição, uma experiência muito forte, onde colocaram 10 crentes, mandaram tirar toda a roupa
E eles estavam bem, era no Alasca, para eles caminharem até um lago de gelo para morrerem congelados. E eles caminhavam, entravam ali, glorificando o nome de Jesus. Nós não sabemos o que é perseguição pelo nome de Jesus. Só que um deles chegou até ali e decidiu negar Jesus e voltou. Mas o que aconteceu? Um dos soldados foi impactado pelo testemunho deles, tirou a roupa e foi e substituiu, para que 10 glorificassem o nome do Senhor. Não é aquele que diz que vai, que vale, mas é o que faz. Pastor Hernandes fez uma comparação dentro do sistema do universo que eu achei impressionante. Ele disse o seguinte: existe Deus, existe pessoas, e existe coisas. Deus eu adoro, pessoas eu amo, as coisas eu uso. Só que quando Paulo diz que nós vamos enfrentar um tempo difícil, com um público difícil, ele está dizendo que houve uma inversão de valores. Eu adoro a mim mesmo, eu amo as coisas, e eu desprezo a Deus. Essa é a geração dolorida, que você vai pregar o Evangelho, e você vê esse tipo de público. Pastor, às vezes fico meio abatido quando eu vejo que esse público é o próprio público que ouve a palavra, é o próprio público que lê a palavra. Mas por causa dessa influência do humanismo, trouxe tudo esse egocentrismo dentro da vida de cada um de nós. Gente, vamos renunciar isso, rejeitar isso, declarar novamente nosso amor por Jesus, consagrarmos nossa vida novamente ao Senhor e dizer categoricamente: só o Senhor é Deus. Só a Ele eu adoro. Ele é a coisa mais importante na minha vida. O apóstolo Paulo continua com essa palavra amorosa dele com Paulo, diz: você, porém, seja moderado em tudo, suporta os sofrimentos, faça a obra de um evangelista. Gente, uma convocação para cumprir aquilo que Deus tem colocado. Desculpe eu usar a oportunidade aqui, mas eu vou fazer uma propaganda, mas é uma propaganda dentro da minha mensagem. Eu não sei se tem o banner, mas esse curso, Conhecendo e Fazendo a Vontade de Deus, está dentro desse versículo. Tem pessoas que dizem para mim: eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero cumprir, eu amo o Senhor, mas não tem rumo, está sem rumo, não sabe como. E eu sei que às vezes pessoas maduras dentro da igreja, e a gente precisa ouvir a voz do Espírito, ver Deus agindo na circunstância, Deus testificando dentro da igreja, Deus falando através de pessoas, e eu entendendo o foco de Deus que eu devo fazer para glorificá-lo. Queridos, você pode ter plena convicção de salvação, todos nós, mas você só será verdadeiramente feliz aqui, se você cumprir o ministério de Deus que Deus colocou nas suas mãos. Eu tenho plena convicção disso. São 42 anos de ministério. Sempre perguntando para Deus: puxa, não bastava uma vez? Não. Senhor, eu estou fazendo o ministério que o Senhor colocou na minha mão? É isso que o Senhor quer? Porque isso agrada o coração de Deus e é o que me importa. E por consequência, o meu coração se alegra. E eu sinto a paz de alegrar o coração de Deus. Mas eu não posso deixar de esquecer que eu tenho um ministério a cumprir, e Deus quer que você se desperte para esse ministério.
Porque esse ministério é o ministério que vai te fazer feliz, vai fazer você honrar o nome do Senhor. Quando Paulo fala para ele diz, olha, sede moderado, tem aquela postura, suporta os sofrimentos. Incrível. Paulo passou por uma coisa, eu não posso me comparar jamais a Paulo, mas como eu vejo os missionários não escaparem, quase todos. Eu tenho agora conversado que Deus, não sei se a gente chega a uma idade, né, pastor, que a gente começa a capacitar, orientar, coordenar, mas eu tenho orientado alguns missionários no mundo, e quando eu começo a orientar, eles começam a passar por coisas iguaizinhas que eu passei. E é das coisas mais difíceis que o desgraçado do demônio, do diabo faz, é tentar dividir a casa do Senhor, dividir o povo do Senhor, separar os obreiros do Senhor. Incrível. Data vênia, gente, para ser muito pessoal. Mas no campo missionário, Silvana e eu tínhamos mais ou menos 12, 15 pessoas trabalhando conosco, mais ou menos eram, né, amor? Todos nos abandonaram. Ficou só a Silvana e eu, e uma missionária. Deus foi bom comigo, porque um profeta foi em casa e avisou antes, né, amor? A coisa estava de vento em popa, eu tinha 25 núcleos árabes no Brasil, a coisa andando tudo, chegou um profeta lá e foi orar comigo lá em casa, me botou de joelho e disse assim, lembra bem como ele falou, mas ele disse, está vendo tudo isso, meu filho? Não vai ficar nada. Não vai ficar nada. Deus prepara o coração da gente, né? Mas, pastor, como o apóstolo Paulo, que o suporte vem de Deus e não dos homens, que o consolo vem da palavra, não de ideias, a gente permaneceu firme e pudemos contemplar os frutos da obra. Deus nos deu o privilégio de treinar 170 missionários para o mundo árabe, por causa da sustentação de Deus. Cumpre o teu ministério. Por favor, pergunta para Deus. Não deixe de fazer o que Deus tem colocado nas tuas mãos, porque aí está a razão da tua felicidade como crente em Cristo Jesus. Para terminar, gente, Deus me dê o privilégio de um dia chegar como Paulo e dizer nesse versículo 7, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício ao tempo da minha partida, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que coisa, Jefferson, a caminhada é longa, não. Mas poder chegar e dizer, isso não é qualquer pessoa. Paulo disse com convicção, ele disse, como dissesse Timóteo, estou indo embora. Eu não sei quando Deus vai te levar, foi o que eu falei, né? Ou quando Cristo voltar. Alguns têm o privilégio de ter umas mortes mais abençoadas. Eu tenho um amigo querido, tinha um amigo muito querido, evangelista, pregador. Ele subiu no púlpito, ele era meu seminarista. Ele subiu no púlpito, leu o texto de Lázaro e rico e bam, caiu morto. Depois da leitura do texto. Disse, gente, morrer pregando. Né? Que era o ministério que Deus tinha colocado nas mãos dele. Mas que todos vocês possamos chegar a combater o bom combate. E eu vou terminar com o meu sanguinho árabe no final, sabe? Não podia deixar, né? Uma vez eu preguei para vocês sobre jihad. Já viram falar esse termo? Jihad. Que os muçulmanos gritam. Jihad da Guerra Santa. Querido, jihad não é um termo muçulmano nem islâmico. É uma palavra
em árabe, que vem de um verbo que significa batalhar com esforço. Sabe qual palavra que Paulo disse aqui, combater o bom combate? Sabe o que Paulo disse? Jihad. Essa foi a expressão que ele usou dentro da Bíblia árabe, né? Quando você lê a Bíblia árabe, está lá. Ele combateu com esforço, muitas lutas, mas chegou ao fim. Queridos, a mensagem é prega a palavra. A tempo e fora de tempo. O pessoal da música pode vir. Deus tem dado oportunidades para você que não são as minhas oportunidades. Deus tem colocado você em situações inoportunas, diferentes das inoportunas comigo. Mas o testemunho da palavra, ela precisa ser vivenciada. E você experimentando essa palavra, absorvendo, exercitar na vida dos outros para o louvor da glória de Deus. Você precisa perguntar: Senhor, o que é que o Senhor tem colocado nas minhas mãos para que eu seja fiel e possa cumprir? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Você que está em casa, eu não sei como Deus falou seu coração, mas eu quero dizer uma coisa. Vocês podem ser uma família. Pode ter 6, 7 pessoas aí em volta, ou na frente da TV, ou do iPhone, seja o que for, smartphone. O que eu quero dizer uma coisa para você. Cada um, individualmente, tem uma missão. Cada um, individualmente, tem algo a cumprir. E a gente precisa ser fiel a esse cumprimento. E você vai perguntar para Deus. Eu quero pedir a minha esposa vir orar aqui para Silvana. Depois da oração vocês vão cantar. E aí eu pediria que o pastor Sebastião orasse encerrando o culto para mim. Vocês de casa também acompanhassem. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, nós nos colocamos diante do Teu altar, entendendo, Pai, que nós temos falhado. Nós temos sido cegados e distraídos pelas circunstâncias deste mundo, Senhor. E o Senhor nos perdoe. E agora, em nome de Cristo Jesus, que Teu Santo Espírito tire as vendas dos nossos olhos, tire as cadeias do nosso coração, e tire, Senhor Deus, esse hipnotismo deste mundo e nos traga uma mente segundo o Teu coração. Pai Santo, unge os nossos ouvidos para que a gente ouça a Tua voz. Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, nos dá discernimento pelo caminho enganoso que temos andado. E ó Senhor Deus, pela Tua misericórdia, ajusta o nosso caminhar. Nos coloca no centro da Tua vontade. Ó Senhor Deus, nos faz dignos, Senhor Deus, de sermos chamados Teus filhos, Teus amados servos. E nos coloca, Senhor Deus, no Teu trilho, na Tua vontade. Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, afasta de nós, Senhor, todas aquelas vozes enganosas, os amigos, Senhor, as circunstâncias que nos desviam da Tua vontade. E muito pelo contrário, Senhor, que neste momento de pandemia, nós possamos usar para nos ajustar, Senhor, nos tornarmos mais fortes, nos tornarmos efetivos na Tua obra, Pai. Pai Santo, nos desliga deste mundo cada vez mais, nos coloca com o coração no Teu altar, Senhor Deus. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, tudo que não é Teu vai arrancando das nossas vidas, Senhor. A nossa escala de valores ajusta conforme a Tua escala, Senhor. Pai, nos coloca no Teu prumo, Senhor Deus. Em nome de Cristo Jesus, mais do Senhor, menos deste mundo, Senhor. Queremos te amar como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Que nós possamos entender que as coisas são coisas, Senhor Deus. E que nada tem valor se não for dentro da Tua vontade.
Pai Santo, produz isso a começar na minha vida, na minha casa, Senhor, e estenda isso, Senhor, na tua igreja, Senhor. Pai Santo, que quando tudo isso acabar, que quando essa pandemia acabar, nós voltemos ao teu templo, não mais sozinhos, mas com os frutos que o Senhor nos vai dar nesse tempo, Senhor. Que a gente possa voltar com vizinhos, com amigos do trabalho, com os nossos familiares, Senhor, como fruto daquilo que o Senhor está produzindo, Senhor. Ó Pai Santo, que essa palavra fique repercutindo não só nos ouvidos, mas nos nossos corações. Eu repreendo em nome de Jesus Satanás, que vai tentar tirar essa semente, Senhor. E peço, Espírito Santo de Deus, coloca do teu adubo e faz isso fermentar de uma forma que a gente não consiga suportar, se não colocar isso em ação na nossa vida. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos e clamamos, vem Senhor, e opera teu querer em nome de Jesus. Amém.